Essas pessoas perdem a capacidade de leitura objetiva da realidade. Elas projetam o que elas gostariam que estivesse acontecendo e reportam isso como se fosse verdade. Então, a verdade, segundo a Globo News, é que Eduardo Bolsonaro e eu estamos isolados e Marco Rubio também. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Eu acho ótimo estar de volta, né? Oficialmente de volta das minhas férias, fazendo o Paulo Figueiredo Show ao vivo aqui com todos vocês, com a nossa enorme da audiência. E uma das coisas que as pessoas mais pediram para eu comentar enquanto eu estava de férias, especialmente os meus patronos Gold, foi a ligação entre Lula e Trump, ocorrida na semana passada. Mas não só os meus patronos Gold, na verdade a imprensa não quis me deixar em paz. E a gente viu manchetes como essa da CNN que diz o seguinte: Lula, Trump ligou para mim e disse, Lulinha pintou uma química. E lendo isso, muita gente entrou em desespero total, acharam que essa ligação de, 30 minutos entre o Lula e o Trump era um sinal de que estava tudo acabado. Trump ia ceder na questão das sanções, a Magnitsky seria levantada para Alexandre de Moraes, e tudo que Eduardo Bolsonaro e eu havíamos construídos e acabar e nós dois seríamos escanteados sem mais nenhum acesso no Departamento de Estado. Aliás, um exemplo do que eu estou dizendo foi, é claro, como sempre, da Globo News. Vejam o que disse a Globo News. Fontes do Palácio do Planalto, com fontes do Itamaraty, para entender como que eles enxergam esse papel do Marco Rubio. E o que eu vi é o seguinte: o governo brasileiro tem um diagnóstico de momento de que houve uma mudança na linha da Casa Branca e do Donald Trump em relação ao governo brasileiro. Uma mudança na tática, uma mudança de visão em relação à visão que eles vinham propagando recentemente. E diante disso, não há o que o Marco Rubio possa fazer, porque as coisas são muito centralizadas ali na Casa Branca, na figura do Trump, e resta ao Marco Rubio, mesmo que contrariado, seguir essa nova linha da Casa Branca. Então a linha anterior era uma postura agressiva contra o governo brasileiro, o Marco Rubio ia lá e seguia essa linha, fazia os ataques ao Brasil nas redes sociais, criticava o judiciário brasileiro, por aí vai. Como a linha agora é muito mais amigável, isso ficou evidente na ligação ontem, o Rubio deve seguir esse entendimento consolidado na Casa Branca. Eu trago aqui também uma apuração importante, sabe, que mostra como o peso do Rubio é relativizado nas negociações. Nesse telefonema que aconteceu ontem, que foi feito pela Casa Branca, para o Lula, eles procuraram a embaixada brasileira, a embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília, para fazer o contato com o Palácio do Planalto. Ou seja, foi uma articulação, uma organização desse telefonema que não passou pelo Departamento de Estado, o que seria a praxe. Isso mostra como o Departamento de Estado não centraliza as decisões e sim a própria Casa Branca. O nosso chanceler, o chanceler Mauro Vieira, ele tem uma relação mais antiga com o Marco Rubio, na época que ele era embaixador em Washington e o Rubio era senador, ele ocupava ali uma função, salvo engano, na Comissão de Relações Exteriores, então eles já têm uma interlocução, tiveram uma reunião em julho e, pelo que apurei, eles têm trocado mensagens constantemente. Por todo exposto, Sadi, o governo brasileiro não entende que o Marco Rubio, nesse momento, vai ser uma pedra no sapato nas negociações. E vejam que bizarrice, né? Agora, não só o Rubio, eu e Eduardo estavam sendo escanteados, mas Marco Rubio também está sendo escanteado. E no texto do post que a Globo News fez com esse vídeo, um negócio ainda mais esquizofrênico. Eles escreveram o seguinte: o governo brasileiro avalia que a linha de Donald Trump mudou completamente nas últimas semanas e isolou o secretário Marco Rubio. É a apuração de Guilherme Bausa. Ou seja, vejam que coisa, a versão que a Globo News e o pessoal da velha mídia estão defendendo é de que o Trump isolou o Marco Rubio e mudou a postura dele em relação ao Brasil. Como se ele estivesse recuando, ou como se o Rubio estivesse perdendo espaço, sendo escanteado dentro do governo. E eu fico assistindo esse tipo de coisa, as pessoas me pedem para comentar. Eu não sei nem o que dizer. É muito bizarro alguém achar que o Rubio esteja sendo isolado na administração Trump. Na mesma semana em que o próprio Trump diz que o Rubio vai entrar para a história, vejam a Fox News, como o melhor secretário de Estado da história dos Estados Unidos. Então eu tenho que comentar essa porra, eu sou pago para isso. Enquanto o Trump diz Marco Rubio vai entrar para a história como o melhor secretário de Estado da história dos Estados Unidos, a Globo News diz que o Rubio está sendo escanteado. O próprio cara que o Trump designou para negociar a paz no Oriente Médio.
como a gente vai ver ainda no programa de hoje. O cara que o Trump designou para tratar das ditaduras de Cuba, da Venezuela, o cara que o Trump designou para tratar, inclusive, das negociações com quem? Com o Brasil. Mas a Globo News diz que o Marco Rubio está isolado. Eu coloquei o post aqui para vocês. Eu uso esse termo em inglês, chama wishful thinking. Essas pessoas perdem a capacidade de leitura objetiva da realidade. Elas projetam o que elas gostariam que estivesse acontecendo e reportam isso como se fosse verdade. Então, a verdade, segundo a Globo News, é que Eduardo Bolsonaro e eu estamos isolados e Marco Rubio também. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Bem, outro exemplo esquizofrênico é a reportagem da Dora Kramer na Folha de São Paulo, cujo título é o seguinte: Ao perdedor o descarte. E a matéria diz assim: entre os meses de julho, quando Donald Trump divulgou uma carta dias depois do anúncio do tarifaço, alegando que Jair Bolsonaro recebeu um terrível tratamento das mãos do judiciário injusto, e setembro, quando anunciou na ONU uma boa química com Luiz Inácio da Silva, a novidade foi a condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Como Trump gosta de apregoar, ele tem horror a perdedores. Pois no meio tempo, entre julho e setembro, Bolsonaro perdeu a ação do STF, a Liberdade passou a integrar uma categoria pela qual o presidente americano nutre ojeriza. Não surpreendente que no encontro arquitetado para parecer casual e na conversa ao telefone entre... arquitetado para parecer casual, cara. E na conversa ao telefone entre Lula e Trump, a preocupação com Bolsonaro tenha sumido e nenhuma referência ao dito injustiçado. Mas Eduardo, o estrategista do pai, soltou foguetes digitais, considerou a alegada afinidade de Trump como coisa de gênio, para atrair Lula por uma arapuca de humilhação e chamou de golaço a decisão de nomear o secretário de Estado, Marco Rubio, para conduzir os preparativos de encontro pessoal entre os mandatários do Brasil e dos Estados Unidos. Nessa concepção, o feitio extremista de Rubio se encaixaria perfeitamente na construção da armadilha. Ocorre que o equivalente americano ao nosso chanceler é, antes de tudo, radicalmente obediente ao chefe, como se viu no convite a Mauro Vieira para conversar nos Estados Unidos. Se Trump decidir que a aproximação é para valer, assim será, quer Eduardo ou não. Isso aí é a única parte que é absolutamente verdadeira. O Trump decide o que ele quiser e não Eduardo, Paulo, não são presidentes dos Estados Unidos. Ela continua. Se o plano for o da cilada, também será. Mas é de se perguntar qual o ganho que Trump teria com as suas esparrelas. Se ficou claro que o resultado das escaramuças engendradas na mente atribulada do rapaz, Lula só fez ganhar. Por mais por fora de cena política daqui que esteja a equipe trumpista, ou seja, são todos, ninguém sabe o que está acontecendo no Brasil, não há miopia ideológica que turve a visão de evidência tão reluzante. Ok, o americano é desatinado, mas no setor de disparates também há certos brasileiros que não ficam nada a dever. O que essa doida está falando, então, é que o Trump agora está se afastando do Bolsonaro porque o Bolsonaro se tornou um perdedor ao ser condenado por décadas de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o que a Dora Kramer, falando em desatinadas e setor de disparates, o que essa moça não sabe é que o Trump passou pelo mesmo processo, tendo sido, inclusive, detido com a foto de fichado na Geórgia. Aquele mugshot que viralizou. A esquerda americana também passou 4 anos pedindo a prisão do Trump dia e noite. E em que estado mental uma pessoa precisa estar para achar que o Trump vai passar a ter ojeriza do Bolsonaro porque ele enfrenta hoje a mesma coisa que o Trump enfrentou por 4 anos? Dora, deixa eu te falar, Dora. O Trump tá cagando e andando para o que o Supremo Tribunal Federal diz. Ele já sabe, já falou sobre isso, que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal político e que tem empreendido uma campanha de perseguição contra o líder do movimento nacional populista no Brasil. O fato do STF ter condenado o Bolsonaro não o afasta do Trump. Muito pelo contrário, mostra para além de qualquer dúvida que o Bolsonaro está passando pelo mesmo que tentaram fazer com o Trump aqui nos Estados Unidos. É de novo o negócio do wishful thinking. O Trump sanciona o ministro do Supremo Tribunal Federal
aliás, sanciona todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, exceto os 3 que não participam dessa putaria, e sanciona pela Lei Magnitsky, que é o instrumento mais forte de violações, de combate a violações de direitos humanos, corta esse cara do sistema financeiro global, cancela os vistos, como eu já falei, declara uma emergência econômica contra o Brasil, justamente pelas condutas do STF, mas segundo a Dora Kramer, o fato do Bolsonaro ter sido condenado por eles causou o afastamento do Trump. Não é nenhuma maluquice, é um mau caratismo. Mas ninguém espera menos de Globo News ou Dora Kramer, que já não é muito inteligente, e só piora quando, coitada, vai tratar de assuntos internacionais. Agora, o pior não é isso, porque desse pessoal eu acho que ninguém espera nada diferente. O pior é aquilo que eu sempre digo aqui no programa, o paradoxo da direita brasileira, que diz odiar a velha mídia ao mesmo tempo que confia cegamente em tudo o que ela diz. Então, se você comprou essa versão da Globo News da Dora Kramer, eu sinto muito dizer, mas você é muito burro. A Globo tá há décadas mentindo pra você e fazendo papel de assessoria de imprensa dos caras que te perseguem, e mesmo assim você escolhe acreditar nas mentiras que os caras te contam. Em inglês tem uma versão que diz assim: fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Em português seria alguma coisa como: se você me engana uma vez, a culpa é sua. Você não vale nada. Agora, se você me engana 2 vezes, a culpa é minha. Então, se até hoje, depois de ter sido enganado milhares de vezes pela Globo, pela velha mídia, você ainda escolhe acreditar no que eles dizem, desculpa, querido, a culpa é sua. Eu não tenho que sair das minhas férias para ficar explicando, desmentindo o Globo News. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar: isso é uma teoria da conspiração.